Nós vamos dar início a essa mensagem. Eu até peço ao Thomas que coloque ali a projeção. E antes de iniciarmos a mensagem, vamos mais uma vez orar. Pai querido, nós te agradecemos por mais uma vez estar na sua presença, por esse culto que prestamos ao Senhor, ó Deus, embora esteja, Deus, numa transmissão online, nós sabemos que muitas pessoas estão acompanhando nos seus lares, estão cultuando o Senhor, ó Pai, que o Senhor possa entrar, não somente nas casas através da transmissão, mas também nos corações, e essa mensagem possa alcançar o nosso coração e alcançar o coração de muitas vidas nesse momento, ó Pai. Abençoe esse momento de meditação na sua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar a transmitir e também receber a tua palavra nessa noite. Nós pedimos que o Espírito Santo tenha a liberdade de agir em nós e através de nós. Pedimos isso no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Falaremos hoje sobre a série de mensagens O Redentor. É uma série de mensagens que nós iniciaremos a partir desse mês, a partir de hoje. Falaremos, na verdade, sobre será quatro mensagens. Hoje falaremos sobre a necessidade de um Redentor. No próximo domingo, falaremos sobre a promessa de um Redentor. No dia 20/12, no outro domingo, nós falaremos sobre a espera do Redentor. E no dia 23, quarta-feira, às 20 horas, nós falaremos sobre a chegada do Redentor. Então, nessa primeira mensagem da série sobre a necessidade do Redentor, eu diria que é impossível falarmos sobre esse assunto, é impossível tratar sobre esse assunto da necessidade de um Redentor sem antes passarmos pelo livro de Gênesis. É impossível falarmos sobre esse assunto sem conhecer a raiz de onde tudo começou, da necessidade. Gênesis sabemos que significa princípio, início, onde tudo começou. E como falar da necessidade de um tratamento sem antes reconhecer que precisamos dele? Nós sabemos que muitas pessoas estão enfermas fisicamente, muitas vezes não têm a consciência, não reconhecem que estão precisando urgentemente de um tratamento e por esse motivo não buscam. Mas temos também muitas pessoas que estão hoje enfermas espiritualmente, precisando urgentemente de ter um conserto na sua vida, mas eles não reconhecem que precisam de uma ajuda. Então, esse tema nos leva a pensar que a necessidade de um Redentor só vem quando você reconhece que precisa dele. E se formos olhar para a nossa humanidade, 7 bilhões de pessoas, quantos por cento creem que precisam de um Redentor? Será que você está nesse grupo que não reconhece? Com certeza não, está no grupo de que reconhecem que precisam de um Redentor. Então, para compreender a necessidade de um Redentor, é importante conhecer a causa, ou a raiz que levou a essa necessidade. Muitos problemas em nossas vidas somente serão resolvidos se conseguirmos descobrir a raiz da causa. Se você tentar tratar um problema que você tem hoje de forma paliativa, apenas com algo muito superficial, além de não curar, pode piorar o problema. Então nós temos que ir lá na raiz, ou seja, é muito mais profundo, muitas vezes, a causa, o que aconteceu em nossas vidas, o que acontece hoje em nossas vidas. Eu me lembro quando foi o Titanic, em 1912, quando houve aquela tragédia, me lembro dos relatos, que o que afundou o Titanic não foi a ponta do iceberg, foi o que estava lá no fundo, mais baixo, lá na raiz, lá embaixo, foi o que afundou o grande navio. E muitas vezes o que nos afunda também não é o que aparece por cima, mas o que está mais lá no fundo, a raiz do problema. Então, diante disso, nós podemos ver a necessidade de um Redentor. Nasceu lá no Éden. Lá no Éden. Adão era um homem perfeito, morava num lugar perfeito e gozava de uma comunhão perfeita com Deus. Adão no hebraico significa, Adam significa humanidade. Ali estava, quando Deus fez o homem, o primeiro homem, do pó da terra, formou o barro e formou o homem, estava ali o representante de toda a humanidade. Deus criou do pó da terra todos os seres que vivem ainda hoje.
Todos os seres foram criados do pó da terra, diz a palavra de Deus. E para cada ser ele criou um macho e fêmea. Para o homem, para a humanidade, criou um ser só, perfeito, pleno e completo. Mas diz o texto, conforme você pode ver na projeção, o texto de Gênesis 2,18, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou uma ajudadora, ou alguém parecido com ele. E como é que Deus fez isso? Nós temos o texto de Gênesis capítulo 2, todos já conhecem essa história, mas vamos ler para que nós possamos refletir um pouco nesse texto. Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 25. Nós temos aqui a primeira operação, a primeira cirurgia da humanidade. Tudo em Gênesis é o primeiro. Podemos ver o primeiro homem, a primeira mulher e aqui também a primeira operação sem anestesia. Deus colocou aqui no texto de Gênesis 2, 21 até o 25, dizendo assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. Nesse texto aqui nós podemos ver também uma mensagem. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, fez macho e fêmea a sua imagem e semelhança, mas a mulher foi, além do ato de uma criação de Deus, foi um ato de transformação de Deus. Ela foi transformada, diz o texto, de uma parte do homem. E diz o texto aqui, o primeiro poema que nós encontramos na Bíblia, quando Deus fez a mulher para o homem, Adão chegou e falou o seguinte, e disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Além dele reconhecer que Eva era osso dos seus ossos, carne da sua carne, ele fez aqui uma profecia acerca daquilo que Deus havia dito para eles. Vocês devem crescer e multiplicar, ser fecundos. E diz assim, o próprio Adão falando, não foi Deus que falou. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui é algo maravilhoso que deve existir em todo e qualquer relacionamento. Versículo 25. Ora, um e outro, homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, como nós falamos há pouco, Deus fez Adão perfeito, para habitar num lugar perfeito, para ter também uma comunhão perfeita com ele, e agora fez uma mulher perfeita para ele, para ter também uma intimidade perfeita, porque o texto diz aqui que os dois estavam nus e não se envergonhavam. Adão tinha também diante de Deus muitos privilégios, porque era o primeiro homem na terra, tinha um privilégio de poder colher, poder dar nome aos animais, poder fazer tudo aquilo que ele bem queria, mas também existia diante de Deus, diante de Adão, apenas uma responsabilidade, apenas uma ordem, na verdade. Responsabilidades eram várias, mas Deus deu a ele uma ordem. Lá em Gênesis capítulo 2, você pode acompanhar também, 16 e 17, um texto conhecido, mas vamos ler, que diz assim: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós vemos esse texto aqui, além das bênçãos que Adão tinha no jardim, das responsabilidades, nós observamos esse texto, uma ordem dada por Deus. Você pode comer de tudo que tem no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Foi um desafio muito grande para Adão e para sua mulher. Mas a necessidade de um redentor, conforme nós estamos vendo nessa mensagem, começou a partir do momento em que Adão e Eva resolveram tomar 3 atitudes. 3 atitudes. Eu peço ao Thomas que coloque para nós a projeção lá. Qual foi a primeira atitude que Adão e Eva tomaram porque levou à necessidade de ter um redentor? Primeira atitude, capítulo 3, versículos 1 a 4. Foi dar ouvidos à serpente. Primeira atitude, diz ali o texto: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim?
Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O que nós vemos nesse texto aqui, o versículo 4 também continua. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Esse texto aqui, nós já falamos muito sobre ele no Devocional em Família e BBB. Não seria estranho você ver um animal falando? Aqui o texto fala que a serpente falou. Não é esquisito isso? Mas Eva deu ouvidos à serpente, diz o texto aqui. Ela parou para ouvir a serpente e por esse motivo se deixou seduzir por ela. Se deixou seduzir por aquilo que a serpente estava falando de forma tão eloquente, de forma tão interessante, porque o assunto era muito importante para Eva. Porque, olha, certamente, Eva, você não vai morrer. Como eu falei há pouco também, essa foi a primeira fake news da humanidade que o homem ouviu e ele acabou caindo. Primeira notícia falsa da humanidade. E quando nós damos ouvidos a mentiras, estamos sujeitos a sermos seduzidos e, como resultado, ficarmos, assim como Adão e Eva ficaram, amarrados por pessoas ou por situações que não glorificam a Deus. Quando nos deixamos ser dominados por mentiras, nós ficamos amarrados. Conforme vimos alguns cultos, alguns dias atrás, sobre a questão da mentira, sobre a questão de quando você ouve a mentira, você deve reter naquele momento, ou você deve naquele momento devolver a pessoa que te falou a mentira e não propagá-la. Mas muitas vezes a gente acaba propagando aquela mentira. Mas tem um texto do Salmo 1 e 2, que nos diz o seguinte, Salmo capítulo 1, versículos 1 e 2. Você pode ler comigo? Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Não se detém. Eva se deteve naquele momento para ouvir a serpente, no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. 3 atitudes que Adão e Eva tiveram, que levaram à necessidade do Redentor. 3 atitudes que mostram nesse texto: não andar, não se deter e nem se assentar. 3 nãos que Deus coloca nesse texto. Quando você ouvir, quando você ver e perceber que aquilo que está sendo falado e feito é mentira, não se detenha. Confronte com a palavra. A nossa balança de medir, de verificar se de fato é certo, é a palavra de Deus. Mas, infelizmente, muitos de nós estamos sendo levados por vento de doutrina. E, infelizmente, muitas pessoas, conforme vimos hoje pela manhã, são muito sutis, que conseguem nos cativar a nossa mente de forma sutil, de forma tão hábil que muitas vezes a própria pessoa que fez aquilo não percebe que está sendo usada pelo inimigo. E ali, personificada a serpente, estava o diabo usando a serpente como canal para fazer tudo aquilo que ele fez na vida do primeiro casal. E tem um texto de 1 Coríntios 15, 33, que é uma grande verdade que tem, infelizmente, acontecido. É um grande alerta de Deus também, mais um não que Deus coloca em 1 Coríntios 15, 33, que diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Recentemente eu compartilhei com vocês acerca de um primo meu que teve o seu filho assassinado, e eu fui dar as condolências, dar os meus pêsames para ele, e falei, mas ele estava em má companhia? O que ele disse? Meu filho era má companhia. Ele era a pessoa que causava os problemas. Por esse motivo teve a sua vida ceifada da terra com 40 anos apenas. Então nós entendemos, irmãos, que devemos olhar para o que Deus nos recomenda. Não podemos dar ouvidos a mentiras, mesmo que seja aquela pequena, porque não existe mentirinha e nem mentirona. Existem consequências pequenas e consequências grandes diante de uma mentira.
Tem mentiras que causam uma tragédia enorme na vida da pessoa. Mas, olhando para essa palavra de Deus, para esse texto aqui, para essa realidade, para essas 3 atitudes que Adão e Eva tomaram, que fizeram com que eles reconhecessem a necessidade de um Redentor e nós reconhecêssemos essa necessidade, a segunda atitude que eles tomaram foi duvidar. Olhe comigo novamente lá em Gênesis 3, agora o versículo 4 e 5, diz assim, Gênesis 3, 4 e 5, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Imagine a confusão que deve ter passado pela mente de Eva naquele momento, da mulher, porque ela não tinha o nome de Eva ainda, era mulher apenas. Como deve ter sido a mente dela, porque um pouco antes Deus falou que ele fez o homem, a sua imagem e semelhança, o fez, homem e mulher, o fez. E naquele momento em que a serpente falou, olha, ele sabe que no dia em que você comer desse fruto, você será como ele. Bem, se Deus falou que você é como ele, então vou comer. Se Deus me fez a sua imagem e semelhança, eu vou comer. Foi o que deve ter passado na mente de Eva naquele momento, mas a Bíblia é muito clara que ela duvidou de Deus. Duvidou do seu Criador. Duvidou da ordem que Deus havia dado. Tanto é que a própria Adão, ele coloca para ela, para sua esposa, dizendo o seguinte, olha, você não deve comer do fruto e nem tocar nesse fruto. Então, de tão perigosa que era aquela atitude, que Adão falou, olha, não coma, nem toque, nem coma esse fruto. Mas quando ela deu ouvidos à serpente, quando ela começou a duvidar de Deus, aí começou a gerar a necessidade maior de um Redentor. Quando damos ouvidos, conforme nós já falamos, a mentiras, o resultado, além de ficarmos presos por pessoas e situações, a tendência natural é começarmos a duvidar das verdades e das promessas de Deus. Será que nós passamos por situações como essa que Adão e Eva passaram? Diante de que você está lendo a palavra de Deus, está aconselhando uma pessoa dentro da palavra de Deus, e mesmo assim ela duvida. Sabe, na verdade ela não duvida da palavra de Deus, mas duvida de você que está falando aquilo. Mas quem somos nós? Somos pecadores. A Bíblia fala que somos falhos. Quando eu estava fazendo seminário, o professor Santareno, que muitos da igreja aqui conhecem, ele falou algo muito interessante, que quando Jesus Cristo estava ali repreendendo os fariseus, os escribas, ele diz algo muito interessante, que o texto fala lá em Mateus, que na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Fazei tudo o que ele vos disser, mas não façam o que eles façam. O que ele estava querendo dizer com isso? Se eles estavam ensinando a palavra de Deus, faça o que a palavra de Deus ensina, mas não façam o que eles fazem. Então Paulo também fala de uma forma muito poética, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Uma vez nós recebemos um pastor aqui, pai de uma pessoa que era membro da igreja, e ele falou algo muito interessante, tudo aquilo que eu fizer, que não imita a Cristo, não faça, não me repita, não transmita, não me copie. Então, quando Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está falando da palavra. Então, digo para vocês, meus irmãos, nesse período que estou aqui como pastor, tudo que eu fizer que não é de acordo com a palavra de Deus, não me imite. Mas se eu estou recomendando, se eu estou falando da palavra de Deus, faça o que a palavra de Deus ensina. Duvidar de Deus foi um grande problema que foi causado na vida de Adão e da sua mulher. Duvidar de uma liderança é o que mais tem causado depressão em muitos líderes hoje. Talvez tenha algum pastor me ouvindo aqui nesse momento, um líder, que o aconselhou, que falou e que pregou e que ensinou e depois a pessoa duvidou e rejeitou aquela palavra. Duvidar
do seu pai, da sua mãe, do que eles estão certos. Os filhos só reconhecem muitas vezes que os pais estavam certos quando os pais já partiram, muitos deles. Ou quando eles crescem, quando eles têm filhos também. Uma grande realidade, você só aprende o que é ser pai quando você é pai. Enquanto você é filho, você não sabe o que passa na nossa pele como pais. Muitas vezes você só vai saber o que é casamento quando você se casa. Em muitas situações, você só aprende quando passa por elas. Por isso que eu sempre falo aqui na igreja, a recomendação, vai se casar, procure a orientação de alguém que já está nessa estrada há muito tempo. Não procure a orientação de quem já se casou por 10 vezes e separou. Eles vão te dar a orientação de como não ficar casado e não como permanecer casado. O mais difícil é permanecer casado. Casar é fácil, permanecer é difícil. É renúncia atrás de renúncia. Mas é o que a Bíblia diz, a incompatibilidade de gênios entre nós existe. Mas vamos permanecer firmes no Senhor, olhando juntos, os dois imperfeitos, olhando junto para o perfeito que é Deus. Diante dessa verdade que a Bíblia nos coloca aqui, a primeira situação, a primeira atitude, duvidar, ou seja, dar ouvidos à mentira, à serpente, ao inimigo. A segunda atitude, duvidar de Deus. Não duvide. Se alguém abre a Bíblia para você, mesmo que a pessoa não tenha um conhecimento da palavra de Deus, ou até mesmo não tenha um testemunho, como os fariseus não tinham. Quando Jesus falou que ele na cadeira de Moisés se assentam, ali era para estar uma pessoa, um líder, exemplo, mas eles estão falando de Deus. Faça tudo o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Não copie as suas obras más. Porque muitas vezes eles vão lá, pregam a palavra, pessoas se convertem, e aquelas pessoas que se convertem a Cristo se tornam muito mais malditos do que antes. Porque começam a olhar para as obras daquelas pessoas e acabam se desviando. Não copie nada daquilo que não vem agradar ao nosso Deus. A terceira atitude que nós vemos nesse texto, que você pode acompanhar também, que Adão e Eva tiveram para que pudesse ser necessário haver a necessidade de um Redentor, foi desobedecer a Deus. Muitas vezes nós falamos qual foi o pecado de Adão e Eva, desobediência. Não foi a desobediência o primeiro pecado dele. Foi dar ouvido à serpente. Primeiro pecado. Segundo pecado, foi duvidar. Foi a incredulidade que gerou a desobediência. Quando você não acredita nos seus pais, quando você não acredita no seu líder, você não vai obedecer. Quando você não acredita em Deus, você não vai obedecê-lo. É o que aconteceu. O versículo 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Uma pergunta que muitas pessoas falam e fazem: onde estava Adão naquele momento em que Eva estava sendo tentada? Onde ela recebeu o fruto? Será que ele estava no campo dando nome aos bichos? Aos animais? O texto fala que ele estava do lado da sua esposa, do lado da sua mulher, osso dos seus ossos, carne da sua carne. É tão bonito quando eu ouço de alguém, de uma mulher, falando: olha, meu marido me protegeu, meu marido briga por mim, ele vai e me protege. Tem maridos que, olha, só por Deus. Eu vi uma cena esse tempo atrás de uma enchente, em que a enchente estava levando tudo, bicicleta, móveis, dali a pouco passa um casal naquela correnteza, e eles estavam de moto, daí cai a moto e cai o casal, e o cara sai atrás da moto, e a mulher sai rolando pela água, e ele vai correndo atrás da moto. E a mulher? Qual mais importante? Pessoas ou objetos? Como nós sempre ouvimos e falamos, ame pessoas e use as coisas. O que acontece hoje, muito comum, as pessoas usarem as pessoas e amar as coisas. E naquele momento em que Eva foi tentada, ela comeu do fruto, diz o texto, e deu ao seu marido.
Sabe o que nós percebemos nisso? Omissão de muitos maridos, omissão de muitos homens. Onde estava Adão? Tem um livro com o título O Silêncio de Adão, que fala exatamente sobre esse assunto. Tem muitos maridos que estão omissos quanto à sua esposa. Preferem ficar jogando, preferem estar com os amigos, preferem estar trabalhando, preferem estar em qualquer outro lugar, menos estar com sua esposa. A mulher da sua mocidade. Quando namoravam, eram amores, eram flores. E depois passa um tempo, passa a ter um desalento muito grande dentro do relacionamento. Então, diante disso, nós entendemos que houve essa desobediência. Mas a desobediência começou porque eles deram ouvidos à mentira da serpente, e aquela mentira gerou uma incredulidade, e essa incredulidade gerou uma desobediência. Ouvir a serpente, duvidar de Deus, teve como resultado final a consumação do pecado, a desobediência. Esse, eu diria para vocês, é um ciclo natural do pecado, conforme vamos ler agora em Tiago capítulo 1. Abra comigo a sua Bíblia em Tiago capítulo 1, versículos 13 a 15. Tiago 1, 13 a 15. Esse ciclo que Adão e Eva passaram, viveram, tem sido um ciclo natural na vida de todo ser humano. Tiago capítulo 1, 13 a 15. Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus. Deus nos prova, amém? Deus nos prova. Quer crescer em alguma área na sua vida, você passará por uma prova, e Deus nos prova. Quer ser capacitado por Deus, Ele vai te provar. E as provas de Deus são infinitas, não podemos nem calcular e imaginar quantas são e de que forma elas vêm, mas são provas. Mas o texto fala, ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, em outras palavras, pelo seu próprio desejo carnal. Então a concupiscência, o seu desejo carnal, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera o quê? O que diz aí? Se você estivesse aqui, eu iria perguntar e todos iriam falar nisso. Gera a morte. Tudo isso começa de forma tão pequenininha, tão sutil, que vai nos levando a uma prisão. Lembra que eu já compartilhei aqui com vocês um tempo atrás? Que nós tínhamos uma classe, eu fui professor de adolescentes nessa igreja, já passei por várias classes nessa igreja. E teve uma classe específica, que eu não me esqueço dessa ilustração que Deus permitiu que nós fizéssemos, em que eu peguei um jovem, um adolescente, pedi para que ele colocasse as mãos unidas, e trouxe de casa um fio de linha. Peguei emprestado com a Anitta, um fio de linha, um carretel. Aí comecei a enrolar no braço dele, nas duas mãos dele, e falei para ele, solte, se solte. Ele começou a se desprender. Foi fácil, arrebentou o fio. Depois eu peguei novamente e pedi para ele, enrolei mais 2, 3, 4, 5 vezes e pedi para ele se soltar. Ele conseguiu se soltar. Mas por fim, para resumir a história, eu peguei e enrolei muitas vezes, mais 10, 20, 30, 40, até quase acabou ali o carretel de linha. Aí eu pedi para ele se soltar. Ele não conseguia. Assim é o pecado. O pecado nos prende, ele começa de forma sutil. Começa de forma tão sutil que nós muitas vezes não vamos perceber que estamos indo para um caminho de abismo, de pecado. Um elogio para uma mulher que não é sua esposa, ou para um marido, para um homem que não é o seu marido. Uma forma tão sutil, por isso que eu falo da negligência de Adão, gerou em Eva toda essa confusão. E quando nós deixamos desprotegido o nosso lar, o inimigo com certeza vai entrar. Com certeza ele tenta entrar. E quando você deixa desprotegido a sua esposa, ou deixa desprotegido o seu marido ou seu filho, o inimigo vai tentar entrar. Ele vai tentar de alguma forma.
Tem uma frase que diz também, quando nós pensamos sobre educação dos filhos, que diz assim: eduque o seu filho antes que o marginal o adote. E muitas pessoas, hoje não tem a questão das aulas presenciais nas escolas, mas muitas escolas, a porta da entrada da escola é um lugar onde muitos marginais estão ali para tentar aliciar as crianças e jovens e adolescentes no vício. E de forma sutil, eles oferecem gratuitamente até que a pessoa se torna dependente. Depois ele vai vendendo coisas dentro do seu lar para poder manter o seu vício. As más companhias corrompem os bons costumes. E esse ciclo que Adão e Eva passaram levou a eles à morte. Como resultado dessas três atitudes, a consequência final foi a morte. Nós já falamos diversas vezes quais foram as mortes que eles tiveram. A primeira delas, registrada na Bíblia, nós sabemos que Deus havia prometido ali, foi a morte espiritual. O relacionamento de Deus no lugar perfeito que Adão e Eva tinham. Adão e sua mulher tinham com Deus um relacionamento perfeito, no lugar perfeito, com o cônjuge perfeito, foi quebrado. Houve ali a morte espiritual. Isaías 59, 1 e 2 diz: eis que Deus não está com a sua mão encolhida, para que não possa salvar, e nem surdo os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre Deus e vocês. Então, naquele momento, Deus passou a não ter mais a comunhão que existia entre o casal. A morte espiritual foi que gerou esse grande problema na vida do casal. A morte espiritual, o pecado. Em Efésios capítulo 2, um outro texto também que nós podemos meditar, falando acerca da morte espiritual que gerou em todos nós também, como consequência do pecado de Adão. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim, Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, estávamos mortos, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem nos deu vida? Jesus Cristo. Quem nos deu vida? Deus. Nós estávamos mortos, nossos pecados e delitos, Ele nos deu vida. Mas então significa que não vamos continuar pecando? Infelizmente, continuaremos pecando. Mas quando nós confessamos nossos pecados diante de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas devemos buscar a santidade diante de Deus, buscar uma vida santa diante dele. E quando Adão e Eva pecaram, eles quebraram ali, geraram neles a morte espiritual, a separação da comunhão com Deus. Tanto é que, voltando ao livro de Gênesis, como Gênesis, conforme falamos, é o livro do início, do princípio, nós temos aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, lá no finalzinho, versículo 23, Gênesis 3, 23, a primeira família sendo expulsa, desapossada do seu lar. Diz assim: o Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. Ou seja, o homem foi expulso do lar por ter pecado. Expulso da presença de Deus. E quando nós estamos em pecado, nós estamos longe da presença de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Se nós pedimos perdão e Deus nos perdoa, é melhor não pecar do que ter que pedir perdão a Deus. Mas nós vivemos esse ciclo, infelizmente. A segunda morte que Adão e Eva causaram e que gerou para toda a humanidade, conforme diz o relato de Gênesis, capítulo 5, versículo 8, foi a morte física. Adão viveu 930 anos. Pouco? Não. Muito tempo. 930 anos. Imagine quantos filhos, netos, bisnetos, pentanetos, tataranetos estiveram. Hoje estávamos reunidos com a família para falar sobre o Natal. E estávamos ali reunidos e eu falei para minha esposa, começamos só nós dois, hoje tem uma multidão aqui. Imagine Adão e Eva, reunião de família. Quantos seriam? Seria uma confusão de tanta gente. Mas enfim, a morte física veio a Adão. Demorou, mas veio.
Mas é interessante notar, se você olhar mais à frente um pouquinho ali em Gênesis 6, versículos 3, porque havia multiplicado ali, Gênesis 6, versículo 1 diz que foram se multiplicando os homens na terra. Desculpa. Foram multiplicando os homens na terra. E com isso também foram multiplicando a maldade. E quando chega no versículo 3 de Gênesis 6, Deus diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, os seus dias serão 120 anos. Máximo de 120. E Adão viveu 930, e Deus colocou limite na idade do ser humano. Moisés, que viveu 120 anos, diz lá no Salmo 90, temos sempre falado sobre esse salmo, nós temos a nossa vida como um vapor, passa rápido. Alguns, pela sua robustez, chega a 70, 80 anos, mas a maioria deles é enfado e cansaço. 70, 80 anos. A expectativa de vida no Brasil aumentou. Há 40 anos atrás, eu até vi um noticiário, uma notícia bem interessante. Há 40, 60 anos atrás, o noticiário relatou que uma velhinha de 32 anos foi atropelada. 32 anos velhinha, 40, 60 anos atrás. 32 anos, imagine. Então a morte física, ela chegou para Adão e chegará para cada um de nós. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, nós lemos que, falando acerca da morte, Eclesiastes 12, 7 diz que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. É uma grande verdade. Ninguém está isento de passar por isso. O dia que nós formos sepultados, viraremos pó, dali a algum tempo. Mas naquele momento da nossa morte, onde nosso fôlego de vida é cessado, nós estamos diante de Deus em espírito, apenas esperando o corpo ser ressuscitado, para estar diante do Pai. Diante de Deus. O texto fala diante de Deus, porque a morte vai chegar a todos nós um dia. Conforme diz lá em Hebreus 9, 27, um outro texto também, Hebreus 9, 27, se você puder ir com a sua Bíblia. Hebreus 9, 27, essa ordem ninguém consegue mudar, mesmo que o homem tente fazer através da ciência. Muitos estão até congelando o corpo para daqui a 100 anos ser ressuscitado, colocado de volta à vida, mas jamais conseguirá de forma plena. E olha só o que diz Hebreus 9, 27. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então a morte, uma só vez. Morremos e depois disso vem o juízo. Então, diante disso, olhando para a morte física que aconteceu em Adão e que acontece a todos nós, a morte espiritual, que é a separação da comunhão com Deus, que acontece e tem acontecido com todos que não têm Cristo como Salvador pessoal e que não buscam o arrependimento dos seus pecados, não buscam o pedir o perdão e por isso tem essa separação da comunhão com Deus. Mas quando chega na terceira morte, a morte eterna. Essa sim é horrível, é a terrível, a pior morte que existirá na vida do ser humano. Porque diz lá em Apocalipse capítulo 20, Apocalipse 20, como diz Hebreus, está ordenado morrermos uma vez só, depois disso vem o juízo. Depois disso pode demorar muito, como tem demorado para muitos. Pode demorar 1000 anos, ou 2000 anos, ou 3000 anos, não sabemos. Para Deus um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas o texto fala ali de Apocalipse 20, versículos 11, fala sobre o juízo de Deus. E nesse texto, não vamos ler todo o texto, mas quando chega ali no versículo 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Existe uma morte, a primeira morte, física. Essa é inevitável. Mas existe a segunda morte, que é a morte eterna. Essa nós podemos evitar. Se você está me ouvindo nessa noite no seu lar e não tem Cristo como Salvador pessoal, receba Ele como seu Salvador. Cristo falou para Nicodemos, olha, necessário vos é nascer de novo. 2 nascimentos, uma morte só. Um nascimento só
traz duas mortes. Se você não nascer de novo, você está condenado a morrer duas vezes. A morte física e, conforme diz o texto aqui, a morte eterna. A separação completa, definitiva de Deus. E o texto fala no versículo 15, assim, se alguém não foi achado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vou ler novamente. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então nós sabemos que a decisão para a segunda, para a salvação, para o novo nascimento, tem que ser feito em vida. Não tem como. Existe uma separação muito grande. Se alguém morrer hoje, não existe o purgatório, conforme a igreja romana católica romana prega. Não existe uma segunda chance. O próprio texto de Lucas, Cristo fala da parábola do rico e Lázaro, que morreram, os dois morreram e foram levados, um para o seio de Abraão, para o céu, e outro para o inferno, e ele olhando, somente para relatar que não existe como você voltar atrás, mesmo avisando, olha, vai lá, pede para os meus irmãos falarem que aquele lugar é terrível, não. Mesmo que eu ressuscite alguém e fale aos seus irmãos, como virão? Lá eles têm os profetas para falarem. Ouçam-nos. Reconheça Cristo como Salvador. Se você está nessa noite sem essa decisão, tome a decisão ainda hoje. A Covid está aí, levando muitas pessoas que ontem estavam bem, e amanhã não sabemos. Amanhã pode ser muito tarde. E diante dessa verdade da morte física, da morte espiritual e da morte eterna, Adão, quando estava no jardim, eles tinham um relacionamento perfeito. No versículo 25, eles estavam juntos e não se envergonhavam, nus e não se envergonhavam. Mas devido ao pecado, devido à culpa, eles acabaram perdendo aquela singeleza, aquela simplicidade e aquela comunhão que eles tinham entre os dois. E esse pecado gerou a toda a humanidade também o pecado. Lá em Romanos 5,12 diz, portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não existe uma pessoa nesse mundo que possa dizer, eu não sou pecador ou pecadora. Não existe nenhuma pessoa. Romanos 3,10 diz, não há um justo nenhum sequer. E Romanos 6,23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Temos o pagamento pelo nosso pecado, que é a morte. Mas quando reconhecemos Cristo como Salvador pessoal, como nosso Redentor, nós temos a vida eterna. A necessidade do Redentor só nasce no coração daqueles que reconhecem que precisam buscá-lo. Enquanto você não reconhece que está enfermo espiritualmente, você não vai buscar a Deus. Mesmo que tente muitas vezes, mesmo que insistam com você. Mas só o Espírito Santo tem esse poder de fazê-lo, de convencer você. Depois que desobedeceram, Adão e Eva tiveram vergonha da sua nudez, diz o versículo lá em Gênesis 3,7. Se você puder voltar comigo lá em Gênesis capítulo 3. Estamos indo para o final da reflexão dessa noite. Gênesis 3,7 diz o texto, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A inocência deu caminho à consciência do erro, do pecado. E diz o texto que eles estavam nus, e reconheceram que estavam nus, e cozeram para si, fizeram para si cintas ou aventais, para se protegerem. Mas Deus tinha algo melhor para eles. Porque Deus, na sua soberania, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, sabia de tudo o que iria acontecer. Mas Ele deu a ordem pensando, eles vão me obedecer quanto tempo? Quanto tempo mais? Até que veio a tentação e eles caíram. Mas quando Deus viu tudo aquilo, Ele percebeu, vou fazer algo para esses dois injustos, pecadores. E diz Gênesis 3:21, mais à frente um pouquinho,
Deus tinha algo melhor para eles. Gênesis 3:21. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Túnicas de peles. Não era de folha de figueira. Nesse texto nós podemos ver aqui o primeiro sacrifício relatado na Bíblia. Um animal inocente por dois culpados. Um justo por dois injustos. Onde está na Bíblia isso? Será que a Bíblia fala que houve a morte de um justo pelos injustos? Olha comigo lá em 1 Pedro 3,18. O que acontece nesse texto? Estava ali. O que acontece em Gênesis 3:21 estava tipificando o sacrifício do nosso Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 3:18, nós lemos: pois também Cristo, 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a quem? A Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amém? Essa é a verdade da palavra de Deus. Jesus Cristo já estava ali desde o início da criação. Ele é antes da fundação do mundo. E estava ali tipificando, quando Deus fez pele para Adão e Eva, estava ali sacrificando. E esse sacrifício simbolizava o sacrifício de Cristo. A aplicação final dessa mensagem: Adão e Eva eram livres em todos os sentidos. Porém, por tomarem essas três atitudes, dar ouvidos à serpente, duvidar e desobedecer a Deus, eles escolheram para si e para toda a humanidade a morte. Todos nós estamos condenados à morte física e à morte eterna. O único meio de quebrar esse ciclo é receber a Cristo como Salvador. A segunda morte não terá poder sobre a nossa vida. Por esse motivo, Deus solucionou esse problema, mostrando para nós a necessidade de um Redentor. Caso você esteja ouvindo essa mensagem agora, nessa noite, ainda não reconheça Cristo como Salvador, reconheça Ele como seu Redentor. Coloque diante dele em oração. Deus deseja que sejamos livres outra vez. O pecado aprisionou, como eu falei há pouco na ilustração do jovem. Ele ficou preso e até depois, no final, do adolescente que estava preso pelos fios de linha, no final ele tentou arrebentar e marcou o pulso. Ele falou ali, e o pior ainda, que o pecado deixa marca, e deixa marca. Muitas vezes marca que leva para a vida inteira, que não sai mais. Consequência do pecado. Mas quando nós olhamos para esse texto, para esse exemplo de Adão e Eva, para essa história, nós entendemos que Deus providenciou uma forma, lá de Gênesis, uma linha vermelha que vai até Apocalipse, marca do sangue de Cristo. O caminho é Cristo. Busque a Cristo. Ele quer nos ver livre outra vez para nos levar de volta ao lar dele. E o caminho é só Jesus Cristo, não tem outro caminho. Deus quer nos ver livre. Amém? Nós vamos orar sobre essa mensagem. E logo após essa oração, eu tenho o costume de colocar alguns vídeos. Hoje pela manhã eu coloquei um vídeo aqui no culto. E esse vídeo bloqueou nossa transmissão no final. Então, eu olhei novamente esse vídeo que eu vou colocar agora. Ele tem autorização, mas espero que não bloqueie. Mas vamos lá, vamos orar, depois vamos ver um vídeo que nos dá aqui uma bela reflexão sobre que Deus deseja nos ver livre outra vez. Pai, nós te agradecemos por a tua palavra que ouvimos nesta noite, pela forma como o Senhor tem conduzido, Deus, esse culto. Nos abençoe, Deus, para que possamos reconhecer a necessidade do Redentor Jesus Cristo. Que muitas vidas, Deus, possam ser alcançadas por essa palavra de transformação. E, ó Pai, nós sabemos que quando o Senhor decidiu criar o homem, o seu desejo é que ele permanecesse livre, permanecesse fiel a Deus, mas como ele teve o livre-arbítrio de escolher, ele escolheu pecar, escolheu duvidar do Senhor.
e com isso se tornou escravo do pecado. E hoje muitas famílias, muitas pessoas têm sido escravas do pecado, ó Deus, e precisam urgentemente ser libertos novamente para o Senhor. Pai, abençoe cada lar nesse momento, cada família. Nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo.